Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós estaremos trabalhando agora nessa aula resolução de exercícios. Vamos estar começando por questões resolvidas, porque aí eu vou estar comentando com vocês e depois a gente passa para as questões do praticando. Lembrando que nós trabalhamos até o momento a parte de eletrólise e no caso vimos eletrólise ígnea e a parte de galvanização, que é o processo de revestimento de um metal por outro metal. Então vamos estar fazendo esses comentários também sobre esses dois tópicos que nós já trabalhamos. Lembrando a importância da resolução dos exercícios, porque aí vai ajudar você a tirar suas dúvidas, a entender a parte teórica no momento de aplicação. Então é fundamental que vocês trabalhem bastante a resolução de questões. Então a primeira questão, ela diz o seguinte, ela é PUC Campinas e a questão ela traz o seguinte enunciado: obtém-se sódio metálico por meio por eletrólise do NaCl. O processo deve ser realizado em, então tem um intervalo de ar devido à reatividade do metal obtido. Então, o comando da questão pede o seguinte: completa-se corretamente o texto quando as lacunas 1, 2 e 3 são preenchidas respectivamente por... o processo de obtenção de sódio, ele vai acontecer por meio da eletrólise, tá certo? Isso aí já é bem óbvio. O processo de eletrólise é o que permite a obtenção do sódio metálico. Tanto na ausência, né, ou digamos assim, em solução aquosa, como ele no processo fundido, que é quando ele passa do estado sólido para o estado líquido. Então, até o momento nós temos aí as 5 alternativas de forma correta, porque o sódio metálico ele pode ser obtido por meio dos dois processos, quando ele está fundido ou em solução aquosa. A segunda lacuna diz o seguinte: o processo deve ser realizado em presença ou ausência de ar. Então, o processo ele deve ser realizado em relação ao ar, tem que ser na ausência. Por quê? Porque caso ele seja realizado na presença do ar, nós temos aí o oxigênio, certo? E pode interferir no processo na obtenção do produto que é desejado. Então, é importante que nesse momento só participe apenas o cloreto de sódio, seja ele em solução ou ele fundido. Então tem que ser na ausência, no caso aí, na ausência do ar, devido a alta reatividade do metal obtido. Então, de fato, esse metal ele é obtido num processo que ele vai ser obtido e ele apresenta uma alta reatividade. Então, por isso, se nós observarmos, a gente vai dizer que vai ter duas alternativas corretas aí, quando fala que nesse caso o sódio metálico ele poderia ser
obtido em solução aquosa e também fundido. Só que o que é que ocorre? Quando ele está em solução aquosa, você vai ter a presença da água e também do sal. E nesse caso você vai ter o sal de forma dissociada, né? O NaCl, Na+, Cl-, e você vai ter a água que também vai estar H+ ou H-. Então você vai ter 2 cátions e 2 ânions. Então aí vai ter a ordem de descarga. Quem vai sofrer um processo de oxidação e redução primeiro? Então, na presença da água, entre os dois positivos, o H+ ele tem prioridade. E entre os dois negativos, o Cl- tem prioridade. Então vai ficar no final Na+ ou H-. Então quando eles pensam em formar o sódio metálico, eles formam uma base, embora na presença de água é uma base muito forte, então ela sofre o processo de dissociação também. Então nesse caso aí a alternativa correta é a letra B. Então o processo de obtenção do sódio metálico é por meio do NaCl fundido na ausência do ar e por causa da sua alta reatividade. Então tem que ter muito cuidado nessas questões porque elas acabam confundindo, tá? O processo de obtenção seguro é por meio do processo de obtenção de sódio metálico é pela eletrólise ígnea. A eletrólise em meio aquoso vai ter que analisar ainda qual é a prioridade de descarga entre os cátions e também entre os ânions. A questão de número 2, ela mostra aí o esquema. Abaixo temos um esquema da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então veja que o processo de eletrólise ele já é definido, é a eletrólise ígnea, cloreto de sódio. Então nesse caso nós temos aí a fonte externa, que ele coloca como uma pilha, tá certo? Os eletrodos são inertes, tanto o ânodo como o cátodo. E o que é que significa eletrodos inertes? São eletrodos que não são reativos, eles não participam da reação que vai acontecer dentro do espaço onde nós temos o cloreto de sódio fundido, por se tratar de uma eletrólise ígnea. Então esses dois eletrodos, eles servem apenas de condutores da eletricidade. Então, a minha fonte externa, que é a pilha, ela está fornecendo corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é fornecida através do polo negativo da pilha e vai em direção ao eletrodo. E esse eletrodo aí, ele vai estar carregado de forma negativa. Se ele está carregado de forma negativa e existe aí a presença de íons, cloro- e Na+, então, se ele está carregado de forma negativa, todos os íons positivos serão atraídos por esse eletrodo. Então, Na+ vai estar recebendo um elétron e se transformando em Na0. Então ele está sofrendo um processo de redução que acontece no cátodo. Enquanto no ânodo, os íons cloretos, né, Cl-, eles vão estar liberando elétrons, e esses elétrons liberados, eles vão estar indo em direção ao polo positivo da pilha, porque ele é liberado no eletrodo que está ligado ao polo positivo. E aí acontece o processo de oxidação, porque o Cl-
ele passa para Cl0, então ele aumenta de NOx. Então, todo elemento que aumenta de NOx, ele sofre o processo de oxidação, e a oxidação acontece justamente no ânodo. Então, é isso que nós vemos aí no processo do eletrodo ligado ao polo positivo. Então, sobre esse processo, é possível afirmar que... Então, o que é que nós vamos estar vendo aí nesse processo? Letra A oxidação dos íons Na+, se dá no cátodo, polo negativo da pilha. Primeiro que Na+, não sofre oxidação, sofre redução, porque ele recebe os elétrons que estão no cátodo. Letra B, os cátions Na+, migram em direção ao eletrodo negativo, onde ocorre redução. De fato, isso é o que acontece. Eles migram em direção ao eletrodo negativo, onde ocorre redução. Letra C, elétrons migram do cátodo para o ânodo. Então, os elétrons não migram do cátodo para o ânodo. Os elétrons, eles migram dos íons que são liberados. Letra D, cada íon Cl- perde 2 elétrons. Cada íon Cl- perde 1 elétron. A sua própria carga identifica isso. E letra E, trata-se de um processo espontâneo de oxirredução. Vimos que o processo espontâneo ocorre nas pilhas. Aqui não é porque tem uma pilha que seja um processo espontâneo. Ela está sendo apenas uma fonte de energia externa. Então, não podemos esquecer disso. O processo aí, ele é totalmente não espontâneo. E ele só acontece porque tem a presença da pilha que fornece corrente elétrica para que as semi-reações elas aconteçam. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos entrar aqui no praticando. As questões que nós comentamos são questões já resolvidas no material de vocês, mas é importante esse comentário para vocês saberem o porquê da alternativa. A questão número 1 do praticando, ela é uma questão que nós vamos tentar identificar do que se trata, tá certo? Então, um estudante resolveu folhear sua chave com prata, utilizando a seguinte montagem. Então, ele tem uma bateria. Olha, a primeira coisa que você vai saber que se trata de uma eletrólise é por meio da fonte geradora de energia. Então, ou pilha ou bateria, já sabe que se trata de uma eletrólise. Então, existe aí, nesse esquema que ele monta, existe um eletrodo que está ligado à bateria e existe uma chave que também está ligada à bateria. E na solução, porque tem ali a G+, AQ, que é aquoso, então existe aí uma solução de prata, que é justamente o revestimento que ele quer colocar sobre a sua chave. Possivelmente esse eletrodo ele também seja de prata, e a chave ele vai ser aí de outro metal que ele quer revestir com a prata. Então, você tem íons Ag+, presente na solução. Por ser positivo, ele vai ser atraído por elétrons. Então, e onde tiver esses elétrons, essas cargas negativas, o Ag+, ele vai ser atraído
ele vai migrar em direção aonde estão esses íons. Então, o que é que ocorre? O Ag+ está presente na solução. Quando a bateria ela libera a corrente, então essa corrente ela vai diretamente para a chave. Porque se é ela que eu quero revestir, então eu tenho que ligá-la ao polo que vai liberar os elétrons. Então, nesse caso, a chave está no polo negativo. Então, o polo negativo é onde vai estar os elétrons. O Ag+ vai ser atraído pela chave e nessa atração ele vai se depositar sobre a chave. Então, todos os íons Ag+ vão se depositar sobre a chave. Então, ele vai sofrer um processo de redução. Então, a redução ela acontece na chave, que é o polo negativo. Então, nessa célula, a chave corresponde ao cátodo, que é o polo negativo, porque os elétrons estão vindo da bateria, que é o polo negativo, em direção à chave. A chave vai estar carregada negativamente. Então, todos os íons positivos vão ser atraídos pela chave. E aí vai acontecer o momento do revestimento dessa chave com prata, que vai passar de prata Ag+ para prata no estado sólido, que no caso Ag0. Então, a alternativa aí vai ser letra D, cátodo, que é onde ocorre a redução, independente de pilhas ou baterias, pilhas ou eletrólise, nós temos o cátodo, que é onde ocorre a redução, só muda apenas o polo por causa da fonte geradora de corrente. Então, é o polo negativo. Então, alternativa D. A questão de número 2, ela vai mostrar a figura, né? Representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo inerte. Então, vocês já sabem o que significa eletrodos inertes, né? São eletrodos que não participam de uma reação. Porém, a novidade aí é por ser uma eletrólise de solução. Então, solução aquosa, né? Ou seja, na presença de água. Nós temos aí eletrólise em meio aquoso. Então, como é que nós conseguimos identificar quem vai sofrer o processo de descarga primeiramente? Olha, a questão de cátodo e ânodo, onde ocorre a oxidação e a redução, segue o mesmo padrão. Se vocês observarem aí, eu tenho uma bateria e está mostrando o sentido dos elétrons, de onde ele está saindo e aonde ele está chegando. Então, se ele está saindo do lado direito, né, o nosso lado direito, observando a imagem, significa que aí, onde ele está chegando, é o polo negativo. Então, ele está saindo do polo negativo, que é aí onde o eletrodo está no compartimento Y. Então, esse eletrodo do compartimento Y está ligado ao polo negativo da bateria. O eletrodo do compartimento X está ligado ao polo positivo. Então, o eletrodo está liberando elétrons, indo em direção à bateria, e no compartimento Y, a bateria está liberando elétrons, indo para o eletrodo. Então, eu já sei quem é o meu polo negativo e quem é o meu polo positivo. Abaixo existe aí algumas semi-reações de redução. Então, o Na+ recebe um elétron, sofre redução. Então, o potencial de redução é menos 2,71 volts. O H+ também está sofrendo redução. Então, o seu eletrodo aí é 0. A água está sofrendo o processo, aí a sua semi-reação. Então, o seu potencial de redução é mais
0,40 volts. E o Cl2 também está sofrendo processo de redução, existindo aí o potencial de mais 1,36. Então eu tenho 2 positivos e 2 negativos. Então eu tenho esses íons que vão estar aí disputando, digamos assim, quem primeiro vai ser atraído. Então, o potencial de redução ele vai prevalecer, nesse caso, para definir quem vai sofrer o processo de descarga. Então, os elétrons estão chegando no compartimento Y, deixando esse eletrodo carregado de forma negativa. Então, qual dos 2 positivos vão ser atraídos primeiramente? Então, ó, o sódio e o H+. Então, entre sódio mais e H+, vai definir pelo seu potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução? O H+, que é maior do que menos 2,71. Então, ele vai ser atraído pelos elétrons que estão chegando no eletrodo do compartimento Y e formar o gás hidrogênio, que é o H2. Já no polo negativo, que isso está acontecendo no polo negativo, né? O processo de redução no cátodo. Já no polo positivo, que está ligado ao compartimento X, eu tenho dois ânions, OH- e Cl-. Então, esses dois, eles vão sofrer o processo de oxidação para liberar, nesse caso, elétrons, que é o que acontece no compartimento X. Os ânions, eles liberam esses elétrons. Então, entre OH- e Cl-, pelo potencial que existe aí, o potencial de redução, então, nesse caso, nós vamos estar observando. Então, essa tabela ela mostra justamente a ordem decrescente de facilidade de descarga de ânions. Então, veja que começa com o Cl- e lá embaixo nós temos o OH-. Então, a ordem de prioridade aí começa com o Cl-. Como é ordem decrescente de facilidade, então quem está mais abaixo tem menos facilidade. Quem está no topo tem mais facilidade. Então, o Cl- tem mais facilidade para sofrer a descarga. Então, nós temos aí como ordem de prioridade, nós temos a formação do H2, no momento em que os elétrons chegam no compartimento Y, forma gás hidrogênio, e no compartimento X forma gás cloro, por causa da ordem de descarga. Então, para essa célula foram feitas as seguintes afirmações. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y. Não, está errado. O polo positivo é o eletrodo do compartimento X. O ânodo é o eletrodo do compartimento X. Exato, porque é onde ocorre a oxidação. Então, afirmação 2 correta. A DDP para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl é positiva. Não, toda a DDP da eletrólise ela é negativa, porque ela não é espontânea. Na eletrólise de solução aquosa de NaCl, a formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y, correto. Então, nós temos a afirmação 2 e a afirmação 4, correto. Na eletrólise da solução aquosa de NaCl, a formação de gás cloro no compartimento X. Exato. Então, vamos estar analisando quais as afirmações corretas, 2, 4 e 5. Então, vamos ver qual a alternativa. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa da letra E. 2, 4 e 5 são as afirmações corretas. Então, galera, finalizamos aqui a resolução de exercícios. Espero que vocês tenham aprendido nesse momento, né, de resolução de questões, aplicação dos conceitos,
por meio dos exercícios. Então, até a próxima aula.